Olá, tudo bem? Eu sou o Cadão e eu tô aqui com você compartilhando técnicas e ferramentas que eu usei e que eu vim aprendendo. Para quê? Para poder estar gerando um resgate na saúde e uma transformação no peso. Se você ainda não me conhece, tem vários vídeos aí assim que eu me posiciono, mas rapidamente, eu sou bacharel em filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Master Practitioner em programação neurolinguística, tenho alguma informação em hipnose e várias outras coisinhas, e gerei uma transformação, uma redução do meu peso de 25 quilos. E dentro desse sentido, é isso que eu estou aqui compartilhando com você. Técnicas e ferramentas para você poder estar facilitando o seu processo de resgate da sua saúde, de forma que a sua saúde se expresse num peso correto, num peso adequado. E você consiga fazer uma transformação duradoura na sua saúde e no seu peso. E uma das coisas, tá, que é extremamente interessante e funciona e pode te ajudar se você usar, lembra, qualquer conhecimento só tem função, só é de valor se for posto em prática, tá? Não adianta nada você saber de uma coisa se você não conseguir colocar isso em prática. Então tudo aquilo que eu tenho te indicado, que eu tenho compartilhado com você, é muito importante que você se comprometa com você mesmo a partir do momento, claro, que você percebe isso como de valor, tá? Que você entende que isso realmente pode te ajudar, que você realmente coloque isso em prática. De nada serve um tesouro enterrado. De nada serve um conjunto de ferramentas que você não usa. É como aquela história, certa vez, Nasrudin ia passando pela rua e passou em frente a uma sapataria e percebeu que o sapateiro estava com os sapatos todos rasgados, todos arrebentados. Aí Nasrudin vira para o sapateiro e fala assim: oi amigo, tudo bem? Você por acaso tem couro aí? Aí o sapateiro fala: tenho, claro que eu tenho, eu sou um sapateiro. Aí, você não tá vendo? Tá cheio de couro, eu tenho couro aqui. Interessante, você por acaso tem linha aí? Tenho, claro que eu tenho linha. Como é que não tenho linha? Tem linha, tem muita linha. Como é que eu costuro o couro? Faço bolsas, faço sapatos, faço cintos. Claro que eu tenho linha. Você tem cola? Tenho, é óbvio que eu tenho cola. Como é que eu não teria cola? Eu sou um sapateiro de primeira. Rapaz, por que você não faz um sapato para você? Certo? Então, a ideia é você pegar o que você tem disponível e usar a seu benefício. Certo? Então, uma ferramenta, uma ideia, né? Isso é mais do que uma ferramenta, isso vem antes da ferramenta, isso é uma ideia, tá? É um paradigma que é compartilhado por uma grande corrente de filosofia prática, tá? Que não é muito disseminada no Brasil, é muito mais disseminada nos países de língua inglesa. E como eu sou, a minha área específica de filosofia, eu estou compartilhando com você o quê? Considerações filosóficas e ferramentas de programação neurolinguística e de auto-hipnose e coisas do gênero. Para quê? Para você conseguir desenvolver uma mentalidade, um mindset que te ajude a conseguir gerar saúde e que essa saúde se expresse no seu peso. Ou seja, é te ajudar a abordar o seu mindset, a sua mentalidade. Se a gente precisa resolver um problema, a gente precisa ir na causa de um problema. E tudo aquilo que diz respeito, tudo aquilo não, né? A maior parte das coisas que nos diz respeito tem a sua origem na nossa mentalidade, no nosso mindset, né? Como a gente pensa, nossa programação interna. Tá? Por quê? Porque não importa o que aconteça com a gente. O que importa realmente é o que a gente faz com o que acontece com a gente. E isso é função do nosso processamento interior. Isso é função como a gente interage com o que acontece com a gente. Isso é determinado por como a gente pensa. Isso é determinado por o nosso conjunto de crenças. Isso é determinado por toda a nossa programação mental e como a gente usa essa programação mental. Isso é determinado pela maneira como a gente pensa, pelo nosso mindset, pela nossa programação interna, pelos apps mentais que a gente usa. Por isso é fundamental para você poder estar gerando uma mudança duradoura na sua saúde e no seu peso, que você consiga ajustar os programas internos que você usa, os seus apps internos,
a sua mentalidade, os seus pensamentos. Para quê? Para que você possa agir. Certo? O ajuste correto, ele é medido pela ação correta. Se você ainda não está agindo corretamente, você também precisa ajustar-se internamente. Isso é uma troca contínua, tá? De ajuste interno e prática externa. Ajuste interno e prática externa. Prática externa e ajuste interno. As duas coisas estão interrelacionadas. Quando você vai mexendo em um, você tem a oportunidade de mexer no outro. Não adianta nada você ficar mexendo internamente se isso não gerar uma expressão externa. Certo? O conceito, a ideia fundamental é ajustar e expressar. Por quê? Porque nós vivemos dentro de um contexto físico, nós vivemos num mundo externo através da nossa experiência interna, individual. A gente mexe internamente e expressa isso externamente. De qualquer maneira, se a gente não mexer internamente, o que estiver internamente vai estar sendo expressado no mundo exterior, que é onde a gente vive e interage com todo mundo, certo? Então, um paradigma muito interessante, desculpe, um paradigma muito interessante de ser aplicado é o paradigma do que é conhecido em alguns locais como a lei. Tá? A lei é o quê? É a lei da vibração. A lei da vibração indica que o quê? Que tudo está em vibração. A matéria concreta, dura, física, o nosso corpo, as coisas que a gente encosta, ela, na verdade, se você for pesquisando ela a fundo e ir observando ela de maneiras cada vez mais íntimas, mais lá dentro com microscópios, através da ciência, e hoje em dia a gente tem a física quântica que observa e demonstra isso muito bem, a matéria que a gente percebe como concreta, ela, na verdade, ela é composta de vibrações. Né? São os elétrons, são as partículas subatômicas, é tudo se mexendo, só que no nosso nível, onde a gente está aqui, a gente percebe as coisas desta maneira concreta, física. Tá? Só que numa maneira mais íntima, mais profunda, mais pequenininha, mais infinitesimal, tudo é composto por vibrações. Mesmo as partículas subatômicas, todas elas vão se subdividindo, até que chega uma hora que você pode perceber como tudo sendo energia, tudo está vibrando. E se tudo está vibrando, tudo está em contínuo movimento. E aí nessa sequência, o que que tem? Tem que, como tudo são ondas, tudo está vibrando, a lei da vibração determina que aquilo que a minha frequência me posiciona dentro de um aspecto mais amplo, dentro de uma frequência. Essa frequência em que eu me encontro, ela atrai para mim e eu sou levado tendo a ir para, e eu tendo a atrair para mim outras coisas que estão na mesma frequência. Tá? Aí você vai ter uma lei derivada e secundária, que é a função dessa lei primária, que é a lei da atração. A lei da atração, ela é função da lei da vibração. A vibração em que eu me encontro me sintoniza numa frequência e essa frequência me possibilita receber e transmitir simultaneamente, isso é uma via de mão dupla, tá? Simultaneamente dentro daquela frequência. Então eu transmito, outras coisas que estão nessa frequência vão estar recebendo esses sinais e eu recebo coisas que estão nesse sinal, e pessoas, circunstâncias, seja o que for. Tá? Então, eu atraio e sou atraído para coisas que estão na mesma frequência em que eu estiver.
Beleza? Então, a lei da atração é função da lei da vibração. Tá? E o que determina na gente a lei da vibração? A lei da vibração, ela está intimamente conectada na gente com o quê? Com as nossas emoções. Não só, mas também com as nossas emoções. Lembra, emoção é energia em movimento. Emoção, energia em movimento. A energia é vibração. Então, se a gente está num estado emocional, naquele momento do estado emocional, a gente está naquela vibração. Naquele momento a gente está emanando para tudo que existe em qualquer parte essa frequência daquela emoção. Desculpa. Essa frequência dessa emoção. E aí, ao mesmo tempo, a gente está atraindo também. Tá? Outra coisa que também determina essa frequência são os paradigmas, os paradigmas mais profundos que a gente tem. Por quê? Porque, de alguma maneira, eles estão disparando em nós o nosso estado emocional. Nosso estado emocional, ele é uma coisa bem complexa. Ele não é só a emoção principal que aflora. A gente tem um estado emocional inteiro que é constituído por todo o nosso mindset. E esse nosso mindset, dessa maneira que eu tenho utilizado aqui, é toda a nossa programação interna. Então, toda a nossa programação interna está gerando na gente um estado emocional. Esse estado emocional que é constituído por essa programação interna toda e por outras coisas que podem estar acontecendo com a gente, isso vai gerando, tá? Esse estado emocional que a gente se encontra, que é como a gente se sente. Às vezes a gente não pode não estar presente para como a gente está se sentindo plenamente, mas a gente está se sentindo de uma maneira. Essa maneira como a gente está se sentindo, esse estado emocional, ele está numa frequência vibracional. Essa frequência está se espalhando pelo universo todo, por todo o campo de existência, e está sintonizando a gente dentro dessa frequência. E está fazendo atrair para a gente tudo aquilo que está nessa frequência, e a gente está se direcionando para dentro dessa frequência. Tá? Isso é o fundamento para eu poder estar passando para o ponto seguinte que eu quero estar compartilhando com você aqui agora. Ok? Então vamos lá. A sua frequência, tá? A gente está aqui, ó, a nossa frequência, que é a função do nosso estado emocional, está se reverberando pelo universo e está fazendo a gente ir para e atrair para coisas dentro dessa frequência. Ok? Os resultados que a gente tem hoje foram constituídos por toda essa programação, por todo esse estado emocional que a gente veio gerando, tá? Repetindo, os resultados que a gente tem hoje são fruto, tá, da nossa existência até agora, ou seja, de como a gente vibrou, certo? Se a gente continua interagindo, tá? Pegando esse resultado, se mantendo na frequência dele, o que vai acontecer? A gente vai tender a reproduzir no futuro resultados parecidos com esse. Tá? Para a gente poder gerar um resultado diferente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar a frequência. Se a gente abaixar a nossa frequência, for para uma frequência pior, a gente vai piorar o nosso resultado. Se a gente conseguir melhorar a nossa frequência, a gente pode melhorar o nosso resultado. Certo? Então vamos lá. Se a gente pega, tá? E tá agora com um estado de saúde e de peso que está insatisfatório, o que a gente precisa fazer? Como eu já tenho citado, primeira coisa, identificar onde a gente está. Aceitar isso para poder gerar uma mudança, tá? Já falei bastante em outros vídeos, depois eu posso voltar a esse ponto, tá? Mas primeiro, a gente identifica onde a gente está,
aceita isso como resultado que a gente gerou e que a gente tem capacidade, a gente pode mudar. Identifica isso. Identifica o ponto que a gente quer chegar. Qual é o grau, como que eu quero ficar? Qual é a saúde que eu quero ter? Quantos quilos eu quero ter? Certo? Se eu me mantenho na frequência que eu tenho estado, eu me mantenho reproduzindo esse resultado. Não importa se eu fizer uma dieta super boa, emagreça, faça tais exercícios, consiga emagrecer. Se eu não mudar a minha frequência, eu vou depois voltar a esse estado que eu estava. Eu preciso o quê? Eu preciso mudar a minha frequência. Se eu quero sair, tá? Se eu quero emagrecer 20, 30, 40, 50 quilos, não importa a quantidade em quilo, tá? O que importa é, você precisa decidir, identificar onde você está, identificar onde você precisa chegar ou você quer chegar, tá? Identificou? Junto, para poder fundamentar a transformação, você precisa mudar a frequência, tá? Para você conseguir chegar e se manter dentro desse peso novo e desse estado de saúde novo, você precisa entrar nessa nova frequência. Ok? E uma maneira, né, dentro disso que a gente está falando, como é que você faz essa mudança de frequência? Você precisa mudar o seu estado emocional, tá? Como que você vai fazer essa mudança? Como é que você vai mudar esse estado emocional? Como que você faz isso? Você muda isso. Uma maneira é tendo muito claro essa representação de onde você quer chegar, decidindo que você quer isso e fazendo um procedimento que é indicado já há muito tempo, que é o quê? É você chegar e... Inclusive tem uma frase que fala o seguinte: antes do seu anel mágico funcionar, você precisa ser um Salomão. Tá? Existe uma história que conta que o Salomão tinha um anel mágico. Né? Essa é uma tradição árabe lá. O pessoal fala que Salomão tinha um anel mágico. E, através desse anel mágico, ele conseguia ter poderes sobre seres mágicos, que conseguiam ceder e realizar vários pedidos. Só que Salomão também era um indivíduo extremamente sábio, extremamente equilibrado, e ele usava corretamente isso, ele tinha uma capacidade extraordinária. E ele era muito respeitado pela sabedoria dele. Então tem a frase que diz: antes do seu anel mágico funcionar, você precisa antes se tornar um Salomão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa sair da frequência em que você está e entrar nessa nova frequência. E como é que você entra nessa nova frequência? E você entra, no caso da analogia com essa história do anel mágico de Salomão, você se comportando como Salomão faria. Então, em relação ao peso, você faz o quê? Você passa a buscar pensar como é que uma pessoa que tem essa saúde e esse peso que eu quero chegar a ter, como que ela pensa? E busca pensar igual. Como é que essa pessoa se comporta com a comida? Como que uma pessoa que tem esses resultados, tá, de peso e de saúde, como que ela pensa, como que ela age, como que ela se comporta? E busca começar a fazer isso. Como é que uma pessoa que tem essa saúde e esse peso, qual a quantidade de comida que ela come? Observa, olha para essas pessoas, né? Percebe como que essa pessoa se posta, qual é a postura que essa pessoa tem, como essa pessoa anda, e começa a duplicar essa postura, começa a duplicar tudo aquilo que você for conseguindo identificar. Tá certo? Por quê? Porque você precisa mudar a sua frequência. Você precisa sair da frequência aonde você esteve e que veio te gerando o resultado que você chegou agora. E a partir do momento que você define que você quer gerar um novo resultado, você precisa mudar o que você faz e a frequência que você emana. Tá? Porque na hora que você consegue mudar essa frequência, é que você vai conseguir começar a facilitar o seu processo de conquista aqui. Certo? Tá? Antes de ter, é preciso ser. Ser da maneira que você quer vir a ser te transforma no que você quer vir a ser. Ser da maneira que você não quer ser te
mantém ou te transforma naquilo que você não quer ser e ter. Vibração, tá? Essa lei básica e fundamental que está atrás da lei da atração. O que funciona, o que faz operar a lei da atração, na verdade é o efeito da lei da vibração, certo? Você se colocar, você se aprimorar, você mudar a frequência, tá, da sua vibração. Você pode se imaginar como uma estação de radiotransmissão extremamente complexa e sofisticada. Cada indivíduo é como se fosse uma estação de transmissão e recepção de rádio, de broadcast, um broadcast, né, fantástico, de uma maneira mais simples de um rádio, tá? Para poder facilitar para quem é da minha faixa etária para cima, um pouquinho para baixo, porque a galera mais nova não tem tanto essa noção de rádio, né? Aquele rádio lá do carro que você pega e sintoniza, dependendo de onde você colocar a faixa, você vai sintonizar naquela faixa, vai pegar aquela emissora, aquela transmissão. Só que a gente é muito mais sofisticado, a gente é um broadcast muito maior, a gente já está transmitindo e recebendo na mesma frequência. Tá? É mais como a internet funciona hoje, onde você tem um canal, uma banda de comunicação, né, um canal de comunicação, e aonde você colocar o seu endereço IP, né, aquele nomezinho que você está lá, que você bota do site, que você acessa, ele tem, na verdade, ele navega na internet através de um número, um endereço IP, tá? Que é a identificação de protocolo, né? Aquele número que você coloca te abre um caminho, uma via de mão dupla, de ida e vinda dentro daquele IP e pelas portas, né? Isso de uma maneira simples, né? A gente funciona mais ou menos como um computador, a parte mais complexa, muito mais complexo do que um rádio. Um rádio é uma maneira mais simples de a gente conseguir entender isso, tá? O rádiozinho, você vai lá, tem a frequência, tá tudo passando por aqui, a gente não tá percebendo nada, mas as frequências de rádio, de teledifusão, de tudo, tem uma burdoada de frequência que está passando, que a gente nem tem consciência e nem percebe, tá? Tá tudo passando, tá tudo atravessando, isso passa tudo, atravessa a matéria, atravessa tudo, tá? Porque ela passa pela matéria, energia, tá? É frequência vibracional, isso tá aí, ó, indo e vindo continuamente pelo universo inteiro. Então a gente funciona como uma estação de radiotransmissão e recepção, a gente está transmitindo e recebendo sinais dentro da nossa frequência. E essa frequência, ela na gente faz a gente se comportar como a gente se comporta, e no universo inteiro a gente está transmitindo e recebendo tudo aquilo que está nessa frequência. Então, para a gente mudar o resultado que a gente tem, uma maneira da gente perceber, um nível da gente perceber, a gente precisa mudar a frequência em que a gente está. Porque na hora que a gente muda a frequência que a gente está, a gente entra numa nova frequência de transmissão e recepção, aonde a gente nessa frequência vai tanto atrair, quanto emanar, como expressar-se de acordo com ela. E a gente pode estar mexendo nessa radiotransmissão, nesse broadcast interno que a gente tem, mexendo em todo o nosso mindset, ou mesmo como nós somos um sistema extremamente complexo, se a gente mexe em sistemas complexos, a alteração numa pequena parte gera alteração no sistema inteiro. Então, na medida que a gente começa a mexer e a gerar transformações no nosso mindset, na nossa mentalidade, na nossa programação, isso vai se interagindo, nosso sistema interno começa todo a se reagrupar, e essas pequenas mudanças podem gerar resultados, transformações gigantescas. Então, voltando, na frequência, essa nossa frequência, né, a frequência que a gente está, determina como a gente se comporta, o que a gente emana, o que a gente atrai e o resultado que a gente tem. Agora, para a gente mudar de resultado, a gente precisa mudar a nossa frequência. Para a gente mudar essa frequência, a gente pode mudar mudando os nossos estados internos, principalmente os mais contínuos, porque é isso que está emanando durante mais tempo, tá? A gente está mudando os nossos estados internos, vai estar gerando uma mudança
na frequência que a gente está emanando, na frequência que a gente está recebendo e nos resultados que a gente está conseguindo gerar, no que a gente faz, que vai determinar os resultados que a gente gera, certo? E uma maneira também, como nós somos um sistema totalmente integrado, é eu mudar o que eu faço. Se eu mudo o que eu faço, isso está intimamente conectado com a minha mentalidade interna e com as minhas emoções, certo? Então, como que eu faço para mudar isso? O ideal é o quê? Você pensar o seguinte, poxa, quando eu tiver esse peso e essa saúde, como que eu vou me comportar? E buscar se comportar agora dessa maneira, certo? E como é que você faz para descobrir isso? Observando outras pessoas que já têm esse resultado. Pessoas que têm saúde, a saúde e o peso que você gostaria de ter. Como é que essa pessoa se comporta? Com a quantidade de comida que ela come? O que ela come? Como ela anda? Como ela se mexe? Como ela fala? Expressando essas partes que são mais fáceis, você começa a facilitar isso. Como é que pensa uma pessoa que tem o peso que eu quero ter? Como que ela interage com a comida? O que mais ela faz? O como ela anda, como ela dança, como ela fala, como ela se expressa, como ela se coloca fisicamente. Certo? Então isso é uma maneira de você estar conseguindo, estar gerando essa mudança de frequência. Né? Então, tem várias coisas que a gente pode estar fazendo para poder estar fazendo essa mudança e transformar ela em duradoura. Certo? Então, resumindo, a dica que eu tenho para deixar com você hoje é: mude a sua frequência para você poder mudar os resultados que você tem. E uma maneira extremamente assim fácil e possível que qualquer pessoa pode estar utilizando é: comporte-se da maneira que você vai se comportar quando você tiver a saúde e o peso que você quer ter. Claro, você tem que ter um mínimo de bom senso. Ah, quando eu emagrecer 20, 30 quilos, eu vou conseguir pegar e correr uma maratona. Pelo amor de Deus, você não vai sair correndo uma maratona agora, porque você vai ter problema. Não é disso que eu estou falando, certo? É você pensar o seguinte: quando eu tiver 20, 30 quilos a menos, tá? Eu vou correr uma maratona, se você quiser vir a correr uma maratona, tá? Como que eu vou me comportar se eu for uma pessoa que corre uma maratona? Qual o hábito que uma pessoa que corre maratona tem que eu posso ter agora? Entendeu? Você não vai sair igual um louco querendo correr uma maratona, porque você vai acabar se machucando. No mínimo, se machucando. Certo? Para correr uma maratona, você tem que se preparar. E é isso que uma pessoa que corre uma maratona faz. Ela se prepara. Ela se prepara 1 ano, 2 anos, 3 anos para poder correr uma maratona. O maluco não pega assim numa hora para outra: agora eu sou um corredor de maratona, e sai correndo. Não. Uma das coisas que o corredor de maratona faz é ele se programa, ele se planeja para a corrida que ele quer correr. Então é isso, é um comportamento e faz parte da mentalidade de uma pessoa que corre maratona. E isso é uma das coisas que você pode fazer. Começar a se preparar para poder vir a correr aquela maratona. Se você não tem um hábito de corrida, você começa a caminhar. Você começa a dar os primeiros passos. Você começa a buscar matérias na internet, ou em revistas, ou em livros sobre maratona. Para você para começar a entrar nessa frequência. Certo? Ah, vamos dizer que você quer virar um lutador de jiu-jitsu ou uma bailarina, não importa. O que importa é você conseguir mudar a frequência que você está. E lembra, essa frequência não é meramente mental. Mental, que eu estou me referindo nesse momento, é meramente linguística, certo? Nossa mentalidade ela tem um conjunto muito grande de coisas. A nossa mente consciente, a nossa mente parte linguística, aquilo que a gente traz para o momento presente, ela pode estimular a nossa mente inconsciente a direcionar o que a gente quer chegar nela. Mas a mudança grande, lembra, está na frequência. A nossa frequência é determinada pelas nossas emoções, pelo nosso estado emocional. Então é o quê? É você pegar e buscar gerar justamente o grau de estado emocional e de emoções que uma pessoa que tem esse resultado que você quer, tem.
E isso você consegue influenciar, você está entrando nesse estado, justamente se comportando como essa pessoa, se imaginando ser como essa pessoa, e agora fazendo o que você vai ter enquanto mindset quando você tiver alcançado esse objetivo. Lembra? Leva um tempo para você praticar, executar e chegar lá. Mas na hora que você realmente consegue agora passar a ser interiormente como você vai ser quando tiver realizado o que você quer, aí você consegue gerar essa mudança e mantê-la. Por quê? Porque para você manter um resultado, você tem que estar naquela frequência. Você não gera um novo resultado mantendo-se numa frequência antiga. Cada frequência disponibiliza resultados dentro daquela frequência. Então, se o seu momento agora é de sobrepeso e de deficiência na sua saúde, isso é resultado dentro da frequência que você está. Para você mudar o resultado, é importante você mudar a sua frequência. Essa é a dica de hoje. Eu sou o Cadão. Tudo de bom. Até a próxima.